Hayom Hu Shivi Shel Pessa. Significa isso, Rafael? Sétimo dia de Pessa. Amém? É isso que significa isso que eu falei para vocês. E olha, esse dia é um dia muito especial no calendário judaico, porque marca o momento em que ocorreu a travessia do Mar Vermelho. Amém? Foi 7 dias depois. E este evento simboliza a libertação completa do povo judeu da escravidão no Egito. Por que eu digo que é completo? Porque é o 7º dia. E 7 é número do completo, não é? E este evento é considerado um dos maiores milagres da história judaica. Eu poderia dizer um dos maiores milagres da história humana, né? Porque nenhum de nós viu o mar se abrir, nenhum povo, somente, nem Israel como um todo, somente aquela geração viu o mar se abrir. E isso é o maior milagre feito para a humanidade. Mas, para nós que somos crentes em Yeshua, tem alguém que não é crente em Yeshua aí? Todos são crentes em Yeshua? Então, para nós, também representa a totalidade de nossa salvação, porque nós também passamos pelas águas, não é verdade? Poderíamos dizer que este 7º dia de Pessa representa a consolidação de nossa salvação, como representou a consolidação da libertação e salvação de Israel. Amém? Glória a Deus. Então, hoje é um dia importante e a igreja perdeu todas essas questões que são extremamente importantes para nós. Porém, hoje eu quero falar da porção do Berit Hadashah. Eu vou falar de uma coisa que é extremamente importante para nós que somos de Yeshua. Amém? Primeiro eu vou afirmar uma coisa que as pessoas hoje em dia ficam brigando aí, dizendo que não. Olha só, vou dizer com toda certeza, eu vou dizer não, eu vou afirmar com absoluta certeza de que a igreja de Yeshua passa pelo período chamado Grande Tribulação. Amém? Nós passamos com absoluta certeza, você não precisa ter nem dúvida disso. Isso que se prega dentro das igrejas está errado, não é verdadeiro, é antibíblico, inclusive. Amém? Nós vamos passar, sim, pela grande tribulação. Ah, mas eu não aceito isso. Não é uma questão de aceitar. É o que está escrito. Amém? Mas eu não vou falar sobre isso hoje, não. Eu vou falar sobre o período após a grande tribulação, que é muito interessante, não é? O que acontece após a grande tribulação? E quem começa a falar sobre esse dia é Yeshua. E ele começa a falar desse tempo, após a grande tribulação, lá em Marcos 13, de 24 a 25, que ele diz assim: mas naqueles dias, ele fala no plural, depois daquela tribulação, olha aí, ó, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. Hein? Depois da grande tribulação, vai haver um grande abalo no universo. A primeira coisa, de forma bem simples e bem superficial, que podemos observar nas palavras de nosso Salvador, é que, como a lua depende do sol para emitir sua luz sobre a terra, e o sol escurecerá, obviamente, a lua não dará sua luz. Amém? Isso é muito simples, porque a lua só emite luz por causa do sol. Se o sol não emitir a lua também não emitirá a luz. Porém, sobre estes acontecimentos que Yeshua acabou de falar, já tinha sido anunciado pelo Criador por meio de seus profetas. E o Criador chama esse dia depois, ou esses dias, depois da grande tribulação, de o grande dia de Yud Re Vav Re.
traduzido nas suas Bíblias como grande dia do Senhor, que alguns pensam que esse Senhor aí é Yeshua. Não é. Esse Senhor aí é Yud-Heh-Vav-Heh, o Pai, o Criador. É o grande dia dele. Amém? Mas ele já falou muito sobre isso. Veja em Sofonias 1, 14 a 15. O grande dia de Yud-Heh-Vav-Heh está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia de Yud-Heh-Vav-Heh. Chama-lhe o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvem e de densas trevas. Aí, ó. O sol não vai escurecer? Não é isso que Yeshua está falando? Yeshua está falando a mesma coisa que Deus falou através do profeta Sofonias. E neste dia haverá mudanças cósmicas. Isso, mudança no universo e eventos extraordinários que indicam a intervenção de Yud-Heh-Vav-Heh na natureza. Veja em Lucas 21, de 25 a 26. E haverá sinais no sol, ó, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações. Porque você para pensar, você vai olhar para o sol não vai dar a luz, vai olhar para a lua não vai dar a luz, vai olhar para o universo e as estrelas estarão saindo de seus lugares. Tem um texto no Apocalipse que fala que elas cairão como o figo cai quando tem vento e a árvore balança. Então você imagina qual a angústia que não vai estar os homens, não vão estar os homens aqui na Terra, vendo tudo isso acontecer daqui do planetinha Terra, vendo estrela caindo no universo, saindo das suas posições, o sol não dando a luz, a lua não dando a sua luz. Como é que você vai se sentir, hein? Hein? Extremamente apavorado, como se fosse um barco à deriva no oceano, raivoso, cheio de ondas e numa tempestade muito grande. Vai ser terrível. Por isso que a Bíblia está dizendo que na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eita, vão ter ondas imensas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Esse é o dia após a grande tribulação. Yeshua chama os dias após a tribulação. Os sinais no céu, sol, lua, estrela, demonstram que haverá mudança cósmica e eventos extraordinários que indicam a intervenção divina. A angústia das nações reflete o caos e a confusão que ocorrerão na terra neste chamado dia de Yud-Heh-Vav-Heh. Gente, vai ter muita angústia na terra. Tem um texto bíblico que diz que os homens vão furar buraco nas montanhas para se meter nos buracos. Interessante que já tem gente fazendo isso no mundo inteiro, fazendo o que eles chamam de bunker, que é buraco na terra, e estão se metendo lá. Já estão fazendo isso. Então, isso não demora muito, vai generalizar no mundo. Amém? E ocorrerão na terra nesse chamado dia de Yud-Heh-Vav-Heh. Enquanto o bramido do mar e das ondas pode ser entendido como fenômenos naturais mesmo, ou como uma metáfora para turbulência e o medo entre os povos, visto que a Bíblia às vezes está falando de mar, está falando de povos. Então, você pode entender esse texto que Yeshua fala, dos bramidos das ondas do mar, como tumulto das nações, ou como também um fenômeno natural de ondas muito grandes, né, que vão invadir os continentes e vai morrer muita gente. Amém? É isso aí. Em meio a todos esses acontecimentos, nós temos que perceber que o sol escurecerá e a lua não dará luz, ou seja, haverá trevas sobre a face da terra. E o porquê que vai acontecer isso, você já pensou? Hein? Por que vai haver trevas
nesses dias depois da grande tribulação? É simples, meu irmão. Presta atenção o que diz João 1, de 4 a 9. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Yud-Hê-Vav-Hê, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunha da luz, para que todos que crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Ou seja, Yeshua é a luz do mundo. E quando ele foi morto no madeiro, houve trevas sobre toda a terra. Sabe disso? Hein? Pois a verdadeira luz foi cortada da terra, porque quando a luz chegou, ele iluminou as trevas. Quando a luz saiu, o que aconteceu? Voltou às trevas. Amém? É por isso que na crucificação dele houve o quê? Trevas sobre toda a terra, Marcos 15, 33. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. No sistema de contagem de horas judaico da época, a hora sexta corresponde ao meio-dia e a hora nona corresponde às 15 horas. Portanto, as trevas sobre toda a terra duraram 3 horas. Amém, meu irmão? Sobre toda a terra. 3 horas de trevas. Veja também em Lucas 23, 44. Era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera. Tem gente que fala assim, foi a nuvem que ficou em cima do sol. Não é isso não, meu irmão. É coisa de Deus mesmo. É a intervenção divina, tá bom? Quando Yeshua nasceu de uma mulher, sendo ele a verdadeira luz, iluminou as trevas em que este mundo se encontrava, como o amanhecer de um novo dia. Ao morrer, a verdadeira luz se retirou e o mundo voltou a ser envolvido pelas trevas. Quando Yeshua chega, as trevas se dissipam. Quando Yeshua vai embora, as trevas voltam. Desde o dia em que a verdadeira luz, Yeshua, se retirou da terra, o mundo permanece envolvido em trevas. E essas trevas demonstram a ausência física de Yeshua e também a condição espiritual de uma humanidade afastada do seu Criador. Assim como o escurecimento físico do sol, provocando trevas por 3 dias sobre a terra, foi o que ficou na terra com a partida da verdadeira luz, Yeshua, durante a sua morte. Deu para entender, gente? Então, Yeshua chega, a terra estava em trevas. Ele ilumina a terra. Por isso que ele diz assim, é bom andar enquanto há luz, não é? Porque enquanto não há luz, não se anda. Então, ele diz isso. Então, quando ele é retirado, o que acontece? A luz vai embora, então as trevas dominam de novo a terra. É por isso que quando ele morre, há trevas de 3 dias sobre toda a terra. Amém? E a partir do dia de sua morte, as trevas espirituais tomaram conta da terra. Presta atenção, a manifestação das trevas físicas é a revelação das trevas espirituais em que a humanidade se encontra. Amém? Deus está revelando para nós como a humanidade está, em trevas pura. Quando Yeshua chega, dissipa as trevas. Mas quando ele vai embora, as trevas voltam. Prestou atenção? Logo, essas trevas espirituais serão mais uma vez manifestas fisicamente. Olha só, com o escurecimento do sol para a volta de Yeshua, a verdadeira luz. Então, Yeshua chega, está em trevas, ilumina. Ele morre, vai embora, as trevas voltam. Então, quando ele voltar, a primeira coisa que Deus vai nos revelar é as trevas em que a humanidade está novamente, porque a luz há de entrar novamente na terra. Deu para entender? Veja em Marcos 12, 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Está vendo?
depois do sol escurecer, depois da lua não dar a sua glória, depois que as estrelas do universo moverem-se no universo e haver abalo no universo, aí sim a terra escurecerá e a luz voltará para a terra, que é Yeshua HaMashiach. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Exatamente o que Hashem revelou ao profeta Daniel. Veja em Daniel 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com a nuvem dos céus, um como filho de homem. Quem é? Yeshua era chamado o quê? E dirigiu-se ao ancião de dia. Quem é o ancião de dias? O Pai. E foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então Daniel já estava vendo esse dia que é chamado dia de Yud Revav-He, que é os dias após a grande tribulação. Deu para entender? Exatamente o que os anjos disseram aos discípulos em Atos 1:11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficai aí olhando para o céu? Esse Yeshua, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Está falando do mesmo dia. Fato revelado também em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Veja também em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Paulo fala desta maravilha lá aos Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som do chofar de Yud Revav-He, e os que morreram em Mashiach ressuscitarão primeiro. Então, esse dia que vai escurecer o sol, a lua não dará sua luz, haverá abalo no universo, é a volta de Yeshua HaMashiach, que volta e encontra a terra novamente em trevas espirituais e física. Inclusive, quem do Senhor estiver em tribulação no dia de Yud Revav-He, no retorno de Yeshua, sabe o que terá? Alívio. Se nós estivermos vivos aqui, e por que ele vai trazer alívio? Porque a perseguição contra a igreja será imensa. E será surpreendente para os perseguidores quando Yeshua voltar, porque ele trará alívio para aqueles que são perseguidos. Olha só o que está escrito aqui, ó. 2 Tessalonicenses 1,7. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Aí, ó. Quando do céu se manifestar o Senhor Yeshua com os anjos do seu poder em chama de fogo. Gente, tem que prestar muita atenção no que está escrito. Em chama de fogo. Olha que importante. O retorno de Yeshua trará alívio para os que são dele e são perseguidos, tanto os que ainda estarão vivos na terra e perseguidos, e os que já morreram em Yeshua. Veja em Judas 1,14. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com seus milhares de santos. Esses santos não estão vindo do céu, esses santos são os santos ressuscitados e os santos vivos arrebatados. Então, o que aconteceu? Judas viu esse momento, o dia do Senhor, quando as pessoas que são do Senhor, seja vivos ou mortos, serão arrebatados e se juntarão com ele nos ares. Amém? Estes são os arrebatados, que são os mortos no Senhor, e os que estiverem vivos no retorno de Yeshua. Veja também Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve,
Bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Olha, que glória! Porém, se você percebeu, Yeshua também desce com os anjos do seu poder em chama de fogo. Você acha que isso é à toa? Claro que não, né, meu irmão? Isso não é à toa. Veja também em Judas 1,15. Perdão, isso não. O que significa isso? Anjo do seu poder em chama de fogo. Isso significa, meu irmão, que Yeshua vai voltar, vai trazer alívio para os seus, mas vai trazer juízo para os que não creram. Então a volta de Yeshua é boa para quem creu, mas é péssima para quem não creu. Amém? Lembra das águas? As águas que salvam são as águas que matam? Amém? Aquele que salva é aquele que vai matar também. Deu para entender, meu irmão? É bom para nós que cremos, mas para quem não creu, é terrível. Pensa bem aí, Judas 1,15. Perdão, Hebreus 10,27. Mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quem são os adversários? Aqueles que não creem. Amém? Veja também em Judas 1,15. Para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores falaram contra ele. Na verdade, a tradução seria proferiram contra ele. Quando Yeshua voltar, essas trevas serão dissipadas e a terra será envolvida pela luz eterna da redenção. Esse evento não será apenas um fim, mas o início de um novo dia, onde a glória do Pai será manifesta e toda a criação será liberta. Porém, vai acontecer aquilo que está em Romanos, não é? Que a natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus para a liberdade. Então, para a liberdade dos filhos de Deus. Então, nesse dia será manifesto os filhos de Deus e toda a criação será liberta. É aí, nesse momento. Porém, esses dias, chamado grande dia de Yud Revavirê, ninguém sabe quando será. Quem fala que sabe é mentiroso. Ninguém sabe quando será. O próprio filho de Yud Revavirê nos fala isso. Veja em Mateus 24:36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o Pai. Tem gente dizendo aí já na internet que provavelmente a volta do Senhor é 2030, 2035. Gente, larga isso, porque isso não vem de Deus, não. Ninguém sabe, nem o Filho de Deus sabe, nem Yeshua sabe. O que Yeshua sabe, ele revelou lá em Apocalipse. E não está escrito a data, tá? Dia tal, ano tal, mês tal, hora tal, tá? Então, meu irmão, joga fora todo mundo que fala em data, não acompanhe, porque isso é maligno, isso não é de Deus. Ninguém sabe, nem os anjos sabem, amém? Nem demônio, ninguém sabe, só o Pai. Nem o Filho sabe, gente, fala sério, amém? Então, o retorno de Yeshua é um fato certo e já estabelecido por nosso Pai Celestial. Porém, ele não disse o dia. Ele confirmou que ele volta, mas ele não disse o dia, tá bom? Porém, temos que seguir o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8. Ora, quando a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach e a nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor, o dia de Yud Revavirê, estivesse perto aí, ó. Tem muita gente que fica dizendo que está perto, nós não sabemos. Às vezes as pessoas me perguntam, eu digo, tem coisa que falta, não tem?
o templo. O templo vai ser reconstruído, ainda não estamos vendo sinais disso. Não, mas aí isso é consequência, né? A unificação mundial, a gente não tem visto isso. A gente tem visto a Europa falando em unificação, que pode ser um embrião disso, mas ainda não sabemos. Então, nós não podemos dizer que está perto ou que está longe. Nós temos que dizer que ainda faltam coisas. Amém? Ah, Rafael, mas o templo pode ser construído em um mês. Amém, meu irmão. Mas não foi. Pode, mas não foi. Amém? E só vai ser construído quando Deus permitir. E agora, por exemplo, nem a ortodoxia aceita subir no Monte do Templo. Só um grupo entre a ortodoxia, que é um grupo meio isolado, é que sobe, às vezes, o Monte do Templo para confrontar, levando cordeiro para sacrificar, mas a polícia não deixa. Mas não é a ortodoxia como um todo, é um grupo dentro da ortodoxia que faz isso. Porque eles querem dizer que ali pertence a Israel e não os árabes. Mas existe uma lei judaica na ortodoxia que você não pode subir no templo do templo. Sabe por quê? É uma coisa muito lógica. Você não sabe onde é o santo do santo, você pode pisar o santo do santo. Amém? Então, eles não permitem. Então, não sei se está próximo ou se está longe, meu irmão. Mas ainda não aconteceu e nós temos que ser práticos. Ainda não aconteceu, então não fica inventando que vai ser em 2030, 2035. Eu não sei. E se for amanhã? Eu não sei. Ninguém sabe. Amém? Nós temos é que buscar a compreensão da verdade e vivê-la. E deixar o Senhor nos preparar para a glória dele. Para que sejamos vasos para conter o bom vinho. E não ficar inventando coisa. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá. Olha o apóstolo já chamando a atenção. Não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Primeiro tem que ver a apostasia. Apostasia de quem, gente? Apostasia da igreja. Você vê que a igreja está cheia. Mas a igreja está com os modos apóstata. Mas é uma apostasia clara? Ainda não. Ainda não. É uma apostasia, vamos dizer assim, fantasiosa, não sei como que a gente pode dizer, mas uma apostasia que as pessoas com dúvida, que o cara pinta a igreja de preto, mas está falando de Jesus, não é verdade? Então é uma coisa meio velada ainda, não é uma coisa clara, é sutil, boa palavra, é uma coisa, não é aquilo assim, não, eu não creio mesmo, não é isso ainda. E apostasia é isso, é dizer, eu não creio, é largar a fé. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado. Não vai acontecer, não vai suceder isso sem que primeiro venha apostasia e mais, seja revelado um homem do pecado. Ele já foi revelado? Pois é. Aí, não falta coisa? Cadê o homem do pecado? Ele já pode ter nascido. Muita gente fala isso comigo. Eu sei, mas cadê ele? Ele já pode ter 40 anos. Amém, mas cadê ele? Rafael, é o filho do não sei, é o genro do não sei quem. Meu irmão, o anticristo não é apontado pelo homem, não, é revelado por Deus. Deu para entender? Não é quem eu aponto. É Deus que vai revelar. É Deus que vai permitir a revelação dele, meu irmão. Não é o homem, não. Não é eu ficar dizendo quem é. Quantos já viraram anticristo aí? A igreja fica apontando um monte, gente. Para com isso. Tem que ter apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama El. O original é El, que é o termo usado para o Pai, El. Ou é o objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário. Cadê o santuário? Precisa ter o santuário. Onde fica o santuário? Jerusalém, no Monte do Templo. Então vamos dizer assim, como é que fala o negócio de teatro mesmo? A cena ainda não está montado, está faltando peça aí. Então não pode ser agora. Amém?
o cenário. O cenário não está montado. Faltando coisa de Elohim, apresentando-se como se ele fosse Elohim. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Paulo sempre chamou atenção disso, gente. E agora, vós sabeis o que detém para que seu próprio tempo seja revelado. Quem que detém ele? O Pai. É o Pai que governa todas as coisas. Pois o mistério da iniquidade já opera. Já opera, nós estamos em trevas. Somente há um que agora detém até que seja posto fora. Ó. Só o Pai pode deter. Você pode deter? Igreja pode deter? Israel pode deter o homem do pecado? Ninguém pode, cara. Só Deus. Para pensar na coisa. E então será revelado esse Nico, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ó, no dia do Senhor. Ele não vai ser destruído por homens. Ele não vai ter revolução da igreja contra ele. A igreja não tem força nem poder para fazer isso, gente. É Yeshua que vai destruí-lo. É o Pai que vai permitir ele ser revelado e é Yeshua que vai destruí-lo no dia do Senhor, na sua volta, com a palavra da sua boca. Não somos nós. Não somos nós que apontamos quem é e não somos nós que destruiremos ele. Ah, Rafael, mas a gente pode se juntar. Não tem jeito, meu irmão. Isso é uma coisa permitida por Deus para trazer juízo sobre a cabeça daqueles que não creram. Nós não temos força, nem jejum, nem oração contrária a isso. Aquilo que está em Apocalipse vai acontecer. Teve um pastor que falou assim, não, mas eu não vou dar. Eu oro contra a construção do templo, que é templo do inimigo. Não é não, meu irmão, é templo de Deus. O inimigo é que vai usá-lo. E não adianta você orar contra. Você pode jejuar a sua vida inteira, que o terceiro templo vai ser reconstruído. Porque é necessário. E Yeshua disse assim, a casa de meu pai será chamada casa de orações para todos os povos. Yeshua não chamou a casa do diabo, ele falou a casa de meu pai. Então esse pastor está completamente errado. Amém? Só no retorno de Yeshua, nesse dia do Senhor, é que o antimachia será destruído. E nós podemos juntos profetizar o momento exato do retorno de nosso Salvador. Você quer? Você quer profetizar comigo aqui? Então repete comigo, ó. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava montado nele, chama-se fiel e verdadeiro. E julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre sua cabeça havia muitos diademas. Presta atenção, diadema é coroa. Quando Yeshua veio, ele foi coroado com espinho na cabeça. Agora ele é coroado com coroas cheias de pedras preciosas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Nós conhecemos ele como Yeshua, mas o nome que ele recebeu do Pai, ainda não sabemos. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Elohim. Seguiam-no os exércitos que estão no céu. Todos os anjos vão descer com ele. Por isso que vai haver 1 hora de silêncio no céu, porque os anjos vão sair. Ó. Em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro.
Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Tem um louvor que fala que é com amor, mas aqui não fala não, aqui fala que é com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Elohim, dos exércitos. Vou falar devagar. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Elohim dos exércitos. Vai haver muita morte na volta dele, meu irmão. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você agora profetizou a volta do teu Salvador. Você agora profetizou no mundo espiritual, reafirmou a verdade do retorno de Yeshua. Tu crê? Senão tu não profetizava, né? É neste grande dia de Yud Revavirê, no retorno de Yeshua, que ele fará de Jerusalém uma pedra pesada. Sabia disso? É nesse momento. Veja em Zacarias 12, versículo 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem. Inglaterra, França, os árabes, Estados Unidos, todo mundo que ergueu Jerusalém vai sofrer. Ó, todos os que erguerem serão gravemente feridos e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Todas as nações da terra. O Brasil está envolvido? Espero que a igreja não, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. É por isso que está escrito lá em Mateus uma coisa interessante que às vezes você lê e não entende. 21, 44. Mateus 21, 44. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Eita. Agora você sabe onde está conectado isso? Isso faz uma conexão direta com o desfecho. Presta atenção. Isso faz conexão direta com o desfecho do sonho da estátua que Nabucodonosor teve, cuja interpretação foi revelada pelo Senhor, o profeta Daniel. Lembra? Hein? Vamos lá em Daniel 2, 33 a 35. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Sabe quem é essa pedra? E sabe quando ela será cortada sem mão? Sabe por que sem mão? Porque não tem mão humana nesse negócio. Não adianta você dizer que Yeshua vai voltar amanhã. Não adianta você dizer que Yeshua vai voltar em 2030. Não tem decisão nem mão humana no negócio. É Deus. Nem o filho sabe. Nem ele sabe. Agora, quando ele for mandado por Deus, cortado sem auxílio de mão, ele descerá e ele cairá sobre todas as nações, povos e línguas. Ele destruirá os governos da terra. É por isso que quem é de Yeshua não deve tomar partido político. Porque ele
destruirá todos eles. E mais uma coisa, eu estava me escrevendo isso, o Senhor falou no meu coração, até o governo de Israel. Sabe por quê? Porque Israel não pediu primeiro-ministro, Israel pediu um rei, e Deus deu um rei a eles, Yeshua HaMashiach. Então, até o governo em Israel será esmiuçado, será destruído. O ouro, a prata, ouro é um bom governo, prata é um mais ou menos, bronze está piorando, ferro é péssimo, e barro, então, nem se diz. E sabe quem é o barro? A democracia. E ele vai destruir todos eles. E a Bíblia está dizendo, não vai haver vestígio nenhum deles. Nenhum. Nenhum governo humano vai subsistir. Rafael, mas o governo tal é bom. Não interessa. Vai acabar. E quem vai reinar? Com vara de ferro sobre as nações. Isso ocorrerá exatamente no retorno de Yeshua. Ele é a pedra cortada sem auxílio de mãos, e nenhum reino humano subsistirá, nem de direita, parte de ferro, de barro, nem de esquerda, parte de ferro. Você lembra como chamava o comunismo? Cortina de ferro. Não é à toa, meu irmão. Não é à toa. E a democracia é o quê? É um barro. Ela é mole. Não é mole? Ela é mole. A democracia pode tudo. Se proibir, o pessoal não gosta. É muito flexível. E não tem como se juntar com o ferro. Tem? Não dá liga. O ferro não consegue. Nem o ferro consegue fazer liga com o barro, mas também o barro não consegue fazer liga com o ferro. Não dá certo isso. O mundo está dividido entre ferro e barro. Isso é um embrião das coisas que vão acontecer mesmo. Você nota que todos os países estão divididos em ferro e barro. Mas presta atenção numa coisa. Tira do teu coração essas coisas, porque todos eles serão destruídos pelo Senhor. Todos. E se você estiver dentro, o que vai acontecer contigo? Também vai. Vai no pacote. Como foi revelado pelo Senhor profeta Daniel. Veja em Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Elohim do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará sua soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Meu irmão, o domínio tem guerra. Todo domínio tem guerra. Quando Yeshua voltar, ele volta em guerra. Ele volta para destruir todos os governos da terra. Ele só não vai destruir uma, a igreja. Se tiver andando nele. Porque tem essa também. Se não tiver andando nele, entra no pacote também. Porque domínio de reino tem violência, meu irmão. Yeshua falou uma coisa que a igreja não está entendendo. O reino se toma com violência. Vai morrer muita gente. Por isso que a Bíblia está dizendo que ele vai pisar o lagar do vinho tinto da ira de Deus. É ele mesmo que vem executar a ira de Deus sobre todas as nações. Meu irmão, esta é a herança dos filhos de Elohim. Tu vai reinar com ele. E nenhuma autoridade mundial levantará a sua cabeça mais. Amém? Essa é a herança que nós temos. Diga, essa é a minha herança. Esta é a nossa herança. Shabbat Shalom. Vocês suportaram 4 folhas. Amém. Pois é, 4 folhas. Eu até corri porque eu pensei, caramba, vai demorar muito. Hã? Não. Não foi rápido. Mas deu para entender? Glória ao nosso
nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Vamos glorificar o Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas. Para a glória